O Santa Mônica Imagem conta com 2 equipamentos de ressonância magnética. Ressonância Siemens Lumina 3 Tesla, com inteligência artificial. E ressonância 1.5 Tesla Aera Digital. Ambientes humanizados que lhe proporcionam maior conforto e equipe multidisciplinar altamente qualificada para atendê-los com precisão. Santa Mônica Imagem. Confiança no diagnóstico por imagem. Mamãe! Etiqueta verde. Isso mesmo, filho. Etiqueta verde. Olha, mamãe, mais uma. Etiqueta verde. Muito bem! Fique atento. Toda vez que a gente encontrar uma etiqueta verde na gôndola, é sinal que tem promoção. Etiqueta verde. Mais uma novidade que o Master traz para você. Olha, mais uma etiqueta verde. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. A vida é feita de escolhas, de pessoas que se arriscam, de caminhos que se cruzam e começam. É no movimento do dia a dia que ganhamos fôlego e descobrimos força. Na energia da juventude que encontramos inspiração para seguir. É nos momentos leves que encontramos bem-estar. Cuidar é construir laços, é reconhecer histórias, necessidades e particularidades. E para seguir cuidando, evoluímos com constância e propósito. Viver é saber evoluir. É valorizar cada fase da vida, é seguir em equilíbrio. Quando o tempo é bem vivido, se torna um presente. Conhecimento que orienta, presença que transforma, inovação que resolve. Porque o que nos move é simples e verdadeiro. Te ver bem nos faz bem, hoje e pelos próximos 50 anos. No Instituto de Olhos Santa Luzia, cada olhar é uma história de cuidado e renovação. Com oftalmologistas especializados e tecnologia de ponta, nos dedicamos a devolver saúde ocular e qualidade de vida aos nossos pacientes. Esse é o nosso jeito de olhar. Muito mais do que um centro oftalmológico, somos uma equipe que enxerga além. Jeito de olhar, Santa Luzia. Nós conhecemos o valor do tempo, da atenção, da dedicação. Porque também somos da área da saúde. É por isso que a gente entende as necessidades de quem vive esse compromisso todos os dias. E só quem faz parte de uma instituição financeira cooperativa entende o valor de um modelo em que todos são donos, participam e prosperam juntos. O valor de oferecer produtos e serviços personalizados. O valor de contar com tecnologia intuitiva, funcional e segura. O valor da excelência, da credibilidade, da solidez. E o valor de ter você aqui junto com a gente. Fazendo tudo acontecer. Unicred, o valor de quem cuida. Olá, estamos chegando para o nosso programa Viver com Saúde, o nosso programa que tem o oferecimento da Unimed Erechim. Na hora de cuidar da sua saúde, a Unimed possui planos de saúde e possui uma estrutura completa de saúde para te atender de uma forma humanizada. E também a Unicred Eleva, que cuida da sua saúde financeira. E o Instituto de Olhos Santa Luzia. Chegou o início do ano e é o momento de você agendar a sua consulta. Então, aproveite esse período mais calmo para agendar essa consulta e cuidar dos seus olhos com os profissionais do Instituto de Olhos Santa Luzia. E hoje aqui no programa de saúde nós vamos falar de um tema que, para mim, ele é novo. E eu acredito que para você também ele é novo. Mas daqui para frente você vai ouvir falar muito. Eu estou falando de um estudo, de uma ciência nova aí que tem surgido. E a doutora Camila Gimenez está aqui conosco. E ela vai explicar direitinho. Doutora, bem-vinda para a gente falar de saúde. Isso aí. Doutora, a palavra é diferente.
Metabolômica, o que é? Metabolômica. Metabolômica. Metabolômica é uma ciência que estuda os metabólitos, os produtos finais de reações bioquímicas no organismo. Não é nova, é uma ciência que já vem lá desde a década de 70. Porém, nunca ninguém fala. Ninguém fala. Por quê? Porque nessa época os estudos eles eram com algumas vitaminas, algumas coisas muito isoladas. Quando é que isso se difundiu? A partir do final da década de 90, início dos anos 2000. Então, a gente cunhou o termo metabolômica, que começou, né, o estudo, a ciência, então, estudando as rotas bioquímicas e metabólicas a partir dos anos 2000. E entrou na prática clínica aqui no Brasil não faz mais de 10 anos. Para a gente entender melhor, ela estuda essa rota bioquímica. Então, tudo que a gente come, os açúcares, os lipídios, as proteínas, tudo passa por uma transformação, cada processo é uma coisa? Sim, a gente estuda através da metabolômica, é como se a gente buscasse o rastro metabólico daquilo que você quer pesquisar se está suficiente ou não dentro do seu organismo. Por exemplo, um exemplo prático, se nós formos comparar um exame de metabolômica com um exame de sangue, a gente diz que o exame de sangue ele é uma foto e o exame de metabolômica ele é um filme. Então, a foto, eu tenho um registro que é de 1 milésimo de segundo. O exame de metabolômica, eu tenho um filme. Então, são exames que eles revelam para nós o que acontece em tempo real dentro da tua célula. Nossa. Sem que isso ainda esteja repercutindo sistemicamente, clinicamente, através de um sintoma ou de uma doença. Então, é o prenúncio da doença. É a gente conseguir olhar para dentro da célula e identificar que tem coisas ali que não estão como devia, não estão trabalhando de forma correta e que isso, em questão de tempo, 10, 15 anos, pode gerar um adoecimento. Então, a gente antecipa a doença com a metabolômica. Tá, mas existe algum exame, porque assim, para o profissional, ele tem que fazer um estudo para saber se está correndo direitinho lá no organismo do paciente. Como é que funciona para a gente saber realmente? Bom, quando a gente começa a estudar a parte, principalmente de suplementação, porque os exames de metabolômica, eles são bem difundidos para médicos que cuidam dessa parte de metabolismo, longevidade, prevenção de doenças. Então, o que acontece? A gente começa a estudar suplementações e a gente entende e verifica que muitas vezes, Sandra, eu suplemento algo, mas o meu paciente continua com sintoma. Sim. Então, um paciente chega no consultório, ele tem uma B12 baixa, eu suplemento uma B12, essa B12 sobe de nível no sangue, mas o paciente continua apresentando os sintomas que são característicos da sua deficiência. E é aí que entra a metabolômica. Por quê? Porque eu preciso analisar como é que está essa B12 em uso. Como é que está o uso dela? Ela está indo para a rota bioquímica que precisa? Ela está sendo utilizada adequadamente? Então, a partir disso, a gente começa a entender que nem tudo aquilo que está alto no sangue está alto porque está bom. Às vezes está alto porque não está sendo corretamente utilizado. Ao passo que você dosa uma vitamina, alguma coisa assim no teu sangue, e pode estar baixo, mas está baixo porque você está usando. Tá. E a partir do momento que se detectou isso no paciente, consegue-se obter resultados mais eficazes? Porque tu falaste agora da B12 e isso me chamou a atenção. Nos últimos tempos, eu nunca vi tantas pessoas reclamar que tem problema de B12. Por quê? Exatamente isso. Às vezes não o que a gente está vendo ali é uma foto de 1 milésimo de segundo. Eu preciso realmente avaliar se essa B12 está sendo corretamente utilizada pelo organismo. Sim. Né? Então, eu vou utilizar esse exame e eu vou buscar onde? Eu busco lá na urina o produto final da B12. E eu vou avaliar se ele está em concentração adequada e se estiver, eu posso ter uma B12 baixíssima no sangue. Não significa nada, aquele organismo está em bom funcionamento. Então, leva muito em conta, Sandra, a singularidade do ser humano, a individualidade bioquímica de cada um. E nesse caso é possível personalizar a suplementação dele, a alimentação dele para que seja um processo mais eficaz dentro do organismo? Sim, pode. Eu posso me citar aqui como um exemplo. Eu fiz o meu exame de metabolômica de curiosa e eu descobri que não tenho sintoma nenhum. Eu já tenho uma dificuldade na produção de energia intracelular.
E isso pode gerar uma deficiência na oxidação das gorduras daqui a um tempo. O que me leva agora a refletir a respeito do consumo das gorduras. Então, a princípio, eu não teria problema nenhum. Por quê? Porque os laboratoriais estão todos normais. Sim. Né? Não teria nenhuma recomendação específica para mim nessas questões. Mas olhando as minhas células, agora eu já passo a ter um cuidado adicional com a carga de gordura dos alimentos. E aí você consegue trabalhar para que lá na frente você não tenha problema. É a mesma coisa que fazer um teste genético, então? O teste genético, ele diz aquilo que você está predisposta, né? Mas hoje a gente sabe que é o ambiente que determina a manifestação ou não dos genes. Então, quando a gente faz um teste genético, a gente consegue ver aquilo que a gente carrega, nem sempre eu vou manifestar. Na metabolômica é diferente, eu vejo o funcionamento da célula e eu consigo entender que se eu caminhar mais alguns anos com todas as células, né, ruins, como elas estão se apresentando, eu vou ter um adoecimento, eu vou apresentar uma doença. Então, eu consigo corrigir essa rota, eu prevejo um processo de adoecimento. Qual a ligação do intestino aí nessa história toda? O intestino, ele é, na verdade, o órgão mestre do corpo humano. A gente dizia uma vez que era o segundo cérebro, mas hoje já tem gente dizendo que ele é o primeiro. Tá? Quando a gente tem um funcionamento intestinal adequado, um funcionamento digestivo, né, um trato digestivo como um todo, a gente passa a absorver, metabolizar, digerir melhor os nutrientes da dieta, e aí a gente tem uma tendência que esse nutriente ele chegue até a célula, porque uma vez a gente falava que nós somos o que comemos, né? Hoje em dia a gente sabe que essa máxima não é válida. Nós somos o que a gente consegue metabolizar do que a gente consegue absorver daquilo que comeu. Então, é um trajeto muito mais longo entre a garfada e a célula. E se eu não tenho uma boa digestão, se eu não tenho um bom funcionamento intestinal, uma microbiota saudável, eu já vou ter um prejuízo ali na absorção dos nutrientes. Então, isso vai me gerar múltiplos déficits nutricionais que vão afetar o funcionamento celular. E aí também tem uma relação muito grande com a suplementação, né? Porque tem pessoas que suplementam. De repente tem uma intoxicação por causa da suplementação. Mas, na realidade, o problema está lá no intestino, na absorção. Exatamente, exatamente. Então, às vezes, a gente também tem pessoas que verificam, né, os seus níveis séricos, os seus níveis no sangue, e estão funcionando adequadamente. Né? Quando a gente faz o exame de metabolômica, a gente percebe, né, que o funcionamento está adequado, a metabolização dos nutrientes, das vitaminas está adequado. Mas, se no sangue está baixo, a primeira tendência que o ser humano tem é, eu vou suplementar. Né? O que complica é que a maioria dos suplementos não é necessário uma receita. Então, você vai até a farmácia, compra aquilo que você acha que precisa e toma. Né? Isso pode gerar desintoxicações e desequilíbrios. Né? Porque à medida que eu vou suplementando aquilo que eu não preciso, eu gero sobrecargas, né, desequilíbrios, e aí sim eu posso acelerar um processo de adoecimento. Também através de uma simples vitamina. É verdade. E de que forma é realizado essa análise, esse exame? Como é que as pessoas descobrem assim, poxa, eu tô perfeita, mas de repente eu vou levar um susto quando eu ver o resultado? E às vezes leva mesmo, porque sintomas é difícil ter. Hoje em dia todo mundo se cuida, se alimenta super bem, né? Então a gente tem agora um grupo de pacientes que eles já buscam, né, a gente sem sintoma. E aí, quando a gente faz os exames de metabolômica, a gente descobre que tem uma pequena bagunça metabólica ali para organizar. Como é que a gente faz? Esses exames, nenhum deles é interpretado no Brasil. Nós encaminhamos todos eles para Atlanta, nos Estados Unidos. Nossa! Então, a gente entra em contato com um laboratório em São Paulo. Esse laboratório ele envia o kit de coleta e normalmente é na urina que a gente procura o produto final daquela rota metabólica a ser estudada. Então, é uma coleta de urina, é um exame completamente seguro, não invasivo, né? Essa urina ela é congelada, a gente manda de volta para São Paulo. Em São Paulo, ela é congelada mais um pouquinho e depois ela vai para fora do país. E é muito interessante a gente pensar que todo esse trajeto, em questão de 15 a 20 dias, você tem um diagnóstico preciso do funcionamento celular. E a partir desse momento, é realizado todo um estudo para dizer o que é melhor para o paciente. Exato. Mas leva um tempo para recuperar o organismo, para ele se sentir apto a estar mudando os seus hábitos também. Sim, na verdade é um conjunto de fatores. Quando a gente recebe os laudos desses exames, eles vão mostrar para nós como é que está a respiração celular, a oxidação das gorduras, a produção de energia dentro das células. Então a gente vai identificando essas situações através de vários ácidos orgânicos que são dosados. A gente vai fazendo a leitura desse exame.
Quando a gente conclui essa leitura e a gente entende aquilo que o paciente precisa, eu normalmente combino com os meus pacientes questão de 1 ano. Para a gente não ter nenhum tipo de ansiedade e entender que é uma construção. Né? A gente não adoece do dia para a noite, assim como a gente também não melhora do dia para a noite. Então, tudo é uma construção. Você precisa entender que é necessário construir o hábito do exercício, construir o hábito de se preocupar com aquilo que a gente come, de não terceirizar tanto a cozinha da casa da gente, né? Porque hoje em dia a gente adoece porque acaba terceirizando a parte da alimentação. E isso são hábitos. A gente precisa muitas vezes desconstruir uma maneira de viver que está gerando um adoecimento para construir uma maneira de viver saudável. 1 ano. Pois é, só que a gente se depara também com alguns fatores que são os fatores ambientais em todos os tratamentos que a gente faz. Hoje é muito difícil você comprar um produto, mesmo dizendo às vezes que é orgânico, e ele não ser orgânico. A gente também vai ter que começar a entender melhor, a ler mais rótulos, a pesquisar onde está comprando, a origem de onde vem. Sim, e isso é comportamento, né? Isso a gente precisa criar um tempo. O que nos leva sempre à praticidade? Aquilo que é mais prático é a falta de tempo, né? Então, a gente precisa voltar a nos doutrinarmos no mercado para ler o rótulo, para buscar aquele alimento, aquela verdura que realmente é orgânica, né? É livre de defensivo agrícola. Ou, eu não consegui, né? Um vegetal que não tenha... né, algo ali que vai me fazer mal, eu vou ter que ter um tempo em casa para higienizar adequadamente, colocar ali um hipoclorito, né, colocar alguma outra coisa ali para fazer a higiene completa desse alimento. Então, tudo toma tempo. A metabolômica é a resposta para algumas doenças infecciosas que muitas vezes as pessoas não acham a solução? Ela é a resposta. É a resposta por quê? Porque várias doenças infecciosas, elas acabam destruindo, né, toda a parte ali de funcionamento celular, e a gente, quando olha macroscopicamente falando, né, quando a gente vai olhar exames de sangue normais, a gente não consegue identificar isso. Então a gente vai além, a gente vai olhar lá na célula e vai fazer essas identificações. A gente nasce com um limite de uma quantidade de células. No decorrer dos anos, essas células vão envelhecendo. A gente vai renovando elas. Vai renovando. A cada 7 anos, algumas pessoas falam isso, né? Na verdade, o tempo de renovação das células é diferente. Cada tecido vai renovar numa velocidade. E é possível as células envelhecerem se a pessoa tem, de repente, um distúrbio por causa disso e elas não se reconstituírem novamente? Na verdade, a gente acaba fazendo lesões, né, no DNA celular, a gente acaba exposto a fatores ambientais que vão acelerar o nosso processo de envelhecimento, né, e a gente vai ter a propagação de célulazinhas com aquelas características senis ali. Então, é mais ou menos isso que acontece. Muito bem, nós estamos apresentando o nosso programa Viver com Saúde. A gente vai fazer uma pequena pausa e já retorna. Nós conhecemos o valor do tempo, da atenção, da dedicação. Porque também somos da área da saúde. É por isso que a gente entende as necessidades de quem vive esse compromisso todos os dias. E só quem faz parte de uma instituição financeira cooperativa entende o valor de um modelo em que todos são donos. Participam e prosperam juntos. O valor de oferecer produtos e serviços personalizados. O valor de contar com tecnologia intuitiva, funcional e segura. O valor da excelência, da credibilidade, da solidez. E o valor de ter você aqui junto com a gente, fazendo tudo acontecer. Unimed, o valor de quem cuida. O Hospital Unimed Erechim é para todos. Todos que escolhem um jeito mais humano e moderno de cuidar da saúde. Muito além do prontuário, o nosso foco é na pessoa. Um hospital cooperativo que dedica-se ao bem-estar de cada indivíduo. Que olha para a frente, mas está sempre ao seu lado. Que usa os melhores recursos para aproximar as expectativas mais otimistas. O Hospital Unimed é para você, é para todos. O Santa Mônica Imagem conta com 2 equipamentos de ressonância magnética. Ressonância Siemens Lumina 3 Tesla, com inteligência artificial. E ressonância 1.5 Tesla, a era digital. Ambientes humanizados que lhe proporcionam maior conforto
e equipe multidisciplinar altamente qualificada para atendê-los com precisão. Santa Mônica Imagem. Confiança no diagnóstico por imagem. No Instituto de Olhos Santa Luzia, cada olhar é uma história de cuidado e renovação. Com oftalmologistas especializados e tecnologia de ponta, nos dedicamos a devolver saúde ocular e qualidade de vida aos nossos pacientes. Esse é o nosso jeito de olhar. Muito mais do que um centro oftalmológico, somos uma equipe que enxerga além. Jeito de olhar, Santa Luzia. Voltamos com o nosso programa Viver com Saúde, o nosso programa que tem um oferecimento do Master Supermercados. A nossa alimentação é fundamental para a gente ter qualidade de vida, ter saúde e estar bem nutrido. Então, Master Supermercados. E a Santa Mônica Imagem, que tem tecnologia de ponta, a inteligência artificial na hora de mapear os exames. Então, a qualidade, a certeza, a segurança é muito maior. Na hora de fazer os seus exames de imagem, Santa Mônica Imagem. E a gente está falando justamente isso, de olhar para dentro da gente, através da metabolômica. Você já ouviu falar? Doutora, você já está trabalhando com a metabolômica já há um bom tempo, porém agora é o momento de ajudar as pessoas. Isso, exatamente. Na verdade, eu estudo isso desde 2018, foi a primeira vez que eu entrei em contato com a metabolômica, com essa palavra, e tentar entender o que isso significava. E então a gente vem buscando sempre aperfeiçoar, estudar, entender, porque é uma área bem complexa, né? E não só em termos de ciência, né? Mas a parte de realização dos exames, né? É tudo muito complexo. Então a gente precisa estar bem inteirado do assunto para conseguir compartilhar e utilizar isso como uma ferramenta terapêutica que seja adequada. Eu sempre digo que não é em todos os casos que a gente vai pedir um exame desses, né? É um exame maravilhoso. Se pudesse pedir para todo mundo, a gente pediria. Mas ele é muito cerejinha de bolo. Então, eu tenho situações em que eu preciso cuidar do básico. Então, antes vem o básico. Sim. E aí, depois eu vou olhar dentro daquela célula para refinar o que está acontecendo. Assim como eu tenho pacientes que já vêm de uma caminhada de suplementação, de exercício físico, né? E que sim, eles notam que falta a cerejinha do bolo. Então, nesse caso, a gente vai aplicar esse exame, que é um exame mais aprofundado. Porém, tem pessoas que procuram essa cerejinha do bolo através das canetinhas emagrecer, porque sempre tiveram dificuldades com a alimentação, não conseguem ter controle na hora, e ela se torna um pouco mais fácil. Na metabolômica, a gente vê algum defeito celular causado por elas? Na verdade, a gente tem, é um paradoxo, né? E a gente sempre vai ter ambas as pessoas procurando a gente, aquelas que querem só o estético, o superficial, e aquelas que querem olhar para a sua célula, para entender como é que eu vou construir a minha saúde para chegar lá nos 80, 90 anos bem. Né? Caminhando sozinho, raciocinando de forma clara, né? Com mobilidade preservada. Então, são dois tipos de público, né? E cada um tem a sua motivação para procurar as coisas dessa forma. Claro que quando a gente estuda mais a fundo, a gente percebe, né, que quando a gente tem um olhar mais para o superficial, mais para o estético, a gente vai colher um prejuízo desse plantio acelerado, né? Por quê? Porque através das canetas emagrecedoras, e até é uma tragédia chamar elas assim, porque a gente acaba reduzindo um tratamento médico sério, né, a um simples recurso de estética, né? Então, quando a gente olha os pacientes buscando uma caneta para emagrecer, de um lado me frustra, né? Porque às vezes a gente tem uma conversa com o paciente, a gente quer conscientizar ele da importância da construção do hábito saudável, né? Mas por outro lado a gente também não julga, porque a gente sabe, né, que existem necessidades por trás, né, desse desejo intenso, né? Eu tenho que melhorar minha autoestima, né? Tem uma festa que eu preciso ir, eu tenho que estar de acordo, eu preciso caber numa roupa, então cada um tem uma necessidade. Mas é interessante, Sandra, que a gente sempre busca olhar para dentro da nossa célula e construir um hábito saudável. Verdade. Esse hábito saudável, ele leva tempo.
E às vezes as pessoas não se propõem a usar esse tempo para isso. E a canetinha acaba sendo uma solução. Mas no decorrer do tempo, você vai precisar andar com as suas próprias pernas, com as tuas possibilidades. Exato. E aí o peso volta, e isso acaba gerando uma sobrecarga celular, uma sobrecarga no nosso organismo. Como é que a gente interpreta isso? Na verdade, assim, as canetas emagrecedoras, né? Elas foram desenvolvidas, elas são uma medicação muito inteligente, elas foram desenvolvidas para controlar distúrbios metabólicos. Então, ali a gente tem controle do diabetes e também elas são utilizadas quando a gente tem a obesidade crônica, né? Então, pessoas que sofrem de obesidade crônica, aí a gente vai fazer um uso contínuo do remédio, né? Mas quando a gente busca o uso dela meramente estético, né, para que eu perca um peso rápido, que eu poderia, que eu poderia lançar mão de outras estratégias, né? Aí acaba sendo um custo muito maior do que o benefício, né? Quando a gente usa as canetas, elas vão agir em hormônios intestinais que vão melhorar a saciedade, diminuir o apetite, né? E, consequentemente, regular a glicemia, diminuir as questões ali de risco cardiovascular. Então, é uma medicação que ela funciona e é bem aplicada, bem estudada nesses casos, ela é maravilhosa. Né? Mas, quando a gente vai usar ela para ter um benefício rápido de algo que eu poderia consertar com a alimentação, aí não é tão bem ajustado assim o emprego. Eu sempre digo o seguinte para o paciente: se o que você tem, você estragou com comida e com falta de exercício, é com o exercício e com a comida que nós vamos consertar. Verdade. Algumas pessoas também têm dificuldade de dormir. Pelo cortisol estar elevado, enfim, por preocupações, estresse. Tudo isso dá para a gente analisar também na metabolônica e para a gente se manter bem? Isso a gente consegue analisar, sim, né? A gente vai analisar através do próprio funcionamento celular, mas até com outros exames mais simples a gente avalia essas questões também, né? E tudo a gente regula, tudo a gente consegue ajustar. O que a gente precisa entender é que muitos dos nossos sintomas, Sandra, principalmente sono e distúrbios do cortisol, eles são um pacote, eles vêm num pacote que é as nossas interações com o meio, o nosso nível de estresse, distúrbios que a gente pode ter hormonais, né? Podem acentuar também a fadiga adrenal que a gente fala, né? Então, tudo isso a gente consegue pesquisar, consegue estudar e organizar e ajustar. Até então a gente ouvia que beber uma taça de vinho por dia era saudável, não tinha problema. Porém, já existem estudos agora que dizem o contrário. Na tua área, dentro da tua profissão, atendendo pacientes, de que forma você orienta ao consumo ou não do álcool? Então, na verdade foi em janeiro de 2024, saiu um estudo que classificou o álcool como um carcinógeno do tipo 1. Sim. Tá? Então, é uma bebida que tem uma ligação íntima com o risco de produzir câncer. Então, eu não recomendo bebida alcoólica. Eu não tenho como recomendar porque não há uma dose segura, né? Eu não bebo, então eu também tenho que dar o exemplo para o meu paciente. Né? E não recomendo porque não existe dose segura, então eu sempre aviso, né? Tem dose segura para álcool? Infelizmente não tem. E aquele paciente que bebeu a vida inteira e foi no teu consultório, quer fazer um exame aí para ver se está tudo ok. E de repente ele fez essa metabolômica e não detectou nenhum problema causado pelo álcool, e daí? A orientação permanece, né? É uma medicação intimamente ligada ao risco, né, de ter câncer. Então, cada um é livre, nem Deus não toca no livre-arbítrio. Isso é verdade, as pessoas têm que saber escolher, né? Exatamente, são as escolhas que a gente faz, o que a gente quer escolher, né? O que eu estou semeando, o que eu estou plantando. Né? Quando eu for velhinho, quando eu for velhinha, quando tiver os netos em volta, eu vou querer que me peçam um conselho, né? Ou eu vou estar demente. Então, o que eu estou plantando hoje e o que eu quero colher amanhã? São escolhas. A gente não pode ter tudo. Verdade, a alimentação ela é muito ampla, né? A gente tem muito benefício em outros alimentos que não causam danos ao organismo. Por exemplo, os verdes são importantíssimos. Tem pessoas que não comem salada, não comem brócolis. Exato. Isso tudo, de certa forma, faz falta para o organismo. Faz falta, afeta, né? Uma alimentação diversificada é justamente ela que vai ajudar a compor uma flora saudável.
Então a gente precisa se desafiar, né? Verdade. Eu digo, a criança, ela vai comer o que gosta, o adulto vai comer o que precisa. Por que é tão difícil a gente manter um hábito alimentar a vida toda e não cair em tentação? Porque eu percebo pessoas que emagreceram muito, estão levando aquela vida muito saudável, regrada, com exercício físico, a cabeça boa, mas de repente muda tudo. Às vezes muda o contexto. Muitas vezes, quando a gente se dedica a fazer um tratamento para ficar com a composição corporal adequada, vamos dizer assim, não vamos falar em forma. Composição corporal adequada, saudável, exames todos ok. Então, essa pessoa, ela se propõe a isso, ela vai fazer toda uma modificação de ambiente, de estrutura. E às vezes chegam momentos da vida que a carga, né, o contexto que a gente está, ele está pesado e a gente começa a se cansar e a primeira coisa que a gente para de prestar atenção é no que está comendo. Uma noite mal dormida, ela tira o teu poder de escolha do café da manhã. Ela já vai afetar a tua escolha no café da manhã. Se você tem uma noite de sono boa, que você teve um sono profundo e acordou descansada, o teu poder de decisão ele está inalterado. Você consegue ter uma decisão racional sobre o teu café da manhã. E a palatabilidade também muda. Você vai buscar alimentos muito mais saudáveis com índice de açúcar mais baixo. Então vai apetecer a fruta, vai apetecer o ovo, vai apetecer um cafezinho preto sem açúcar. Uma noite mal dormida afeta não só o teu poder de decisão, como também a tua palatabilidade. E ali você busca alimentos mais calóricos. Então você vai cair na bolachinha, no pão, o café vai ter que ter um leitinho, ou pode ser até um cappuccino. Né? Então é contexto. Se nós estamos inseridos num contexto profissional estressante, né, isso vai tirar da gente o nosso poder de decisão. Então a gente, sabendo disso, precisa se programar. Eu tenho que ter aquilo que é saudável à mão. Né? Eu preciso que alguém me ajude nisso, ou terceiriza isso, ou eu escolho um dia da semana e organizo as minhas marmitas e eu vou naquilo a semana inteira para não fugir. É jogo de cintura, mas o contexto influencia muito. Verdade, ainda a marmita é a coisa mais prática e fácil. É super prático. Doutora, quando a gente fala em saúde, alimentação, qualidade de vida, a gente sabe também que é importante fazer exames, visitar um profissional, mas essa entrevista de repente desperta o interesse das pessoas em fazer esses exames mais elaborados, se conhecer melhor, fazer uma poupança para o futuro, né? Porque a gente faz um investimento quando investe em saúde, né? Quando a gente se cuida, porque a velhice nos cobra tudo isso. É possível chegar no consultório e decidir, eu quero fazer esse exame? Sim, é possível. É possível, sim. Às vezes vai chegar, e chega o paciente, aquele que precisaria fazer o que é básico antes, mas ele quer fazer tudo. Então a gente faz tudo, a gente diz, não, então nós vamos fazer e vamos organizar a casa, né? Desde o alicerce até o telhado. Né? Então a gente consegue fazer isso. E junto de tudo isso também é possível dentro da clínica fazer alguns tratamentos assim para reduzir medidas, enfim, porque as mulheres são ansiosas por natureza e por mais que se tenha um planejamento, às vezes elas querem ver um resultado meio logo e a estética de certa forma nos ajuda. Ajuda. Na clínica a gente tem ali vários suplementos injetáveis e eu tenho alguns protocolos de emagrecimento. Ah, que show! Então a gente faz os exames, verifica se o paciente ele tem indicação, né? Porque às vezes não tem indicação, a gente não lança a mão. Mas se tem indicação, faz o protocolo de emagrecimento e consegue perder peso ali. A gente ajusta bem rapidinho. Mas a gente que sempre orienta, Sandra, não tem mágica, né? Temos o suplemento, temos a dieta, temos o exercício físico e a gente orienta tudo. Cada fase tem um tipo de atividade física, tem um tipo de alimentação, tem um tipo de suplemento. Então a gente vai corrigindo aquilo que o corpo precisa. Por quê? Porque o sobrepeso, ele também é um reflexo da nossa desnutrição. Às vezes eu tenho um paciente que está acima do peso porque ele está desnutrido. É muito interessante a gente avaliar isso, porque múltiplos déficits ligam um alerta no teu corpo. É como se o corpo prevesse uma crise. Sabe uma empresa, quando ela começa a prever uma crise, o que ela faz? Desliga tudo quanto é gasto extra. E ela começa a fazer uma poupança, ela começa a juntar. Por quê? Porque ela nota que o cenário é de crise. A crise nunca avisa quanto tempo ela vai durar, né? Como é que ela vai ser. Então a gente faz o quê? Se prepara para o pior cenário. Tá? O corpo é a mesma forma. Ele começa a prever vários microdéficits, ele começa a avaliar e ver que está faltando vários nutrientes e ele entende que nós vamos ter uma crise. Qual que é a crise para o corpo? É a crise energética, é o adoecimento.
Então, da mesma forma que num cenário econômico a gente não sabe tamanho de crise, o organismo da gente também não sabe. Então, pode ser um resfriado, mas pode ser um câncer. O que eu vou fazer? Eu vou me preparar para o pior. Então, eu vou armazenar gordura. É verdade. E aí a gente começa a fazer os exames e identifica várias deficiências. É muito interessante, porque no que a gente vai sanando as deficiências, o corpo volta a funcionar e volta a metabolizar e oxidar aquela gordura que estava ali sobrando. Muito bem, doutora. Obrigada por estar aqui hoje falando sobre esse tema que pra gente, de certa forma, é novo, né? Porém, já tem alguns anos aí no mercado. Mas o conhecimento, ele nos leva a lugares que a falta de procura por conhecimento não leva, né? Então, o importante é conhecer e buscar ajuda quando a gente se sente incapaz de resolver o problema sozinho na saúde. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite, Sandra. Obrigada. E a todos vocês, uma boa noite. O Santa Mônica Imagem conta com 2 equipamentos de ressonância magnética. Ressonância Siemens Lumina 3 Tesla, com inteligência artificial. E ressonância 1.5 Tesla Aera Digital. Ambientes humanizados que lhe proporcionam maior conforto e equipe multidisciplinar altamente qualificada para atendê-los com precisão. Santa Mônica Imagem. Confiança no diagnóstico por imagem. Você faz parte do Clube Master? Tenha descontos exclusivos em produtos selecionados. Baixe o aplicativo e veja como é fácil economizar. Vem pro Clube Master. Tá no Master, tá em casa. Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo? Desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos. Se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor, para um mundo melhor. Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem para tomar uma decisão como se estivesse incentivando alguém muito importante para você? Mudar um hábito é criar consciência e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar: vem comigo. Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed. No Instituto de Olhos Santa Luzia, cada olhar é uma história de cuidado e renovação. Com oftalmologistas especializados e tecnologia de ponta, nos dedicamos a devolver saúde ocular e qualidade de vida aos nossos pacientes. Esse é o nosso jeito de olhar. Muito mais do que um centro oftalmológico, somos uma equipe que enxerga além. Jeito de olhar, Santa Luzia. Nós conhecemos o valor do tempo, da atenção, da dedicação. Porque também somos da área da saúde. É por isso que a gente entende as necessidades de quem vive esse compromisso todos os dias. E só quem faz parte de uma instituição financeira cooperativa entende o valor de um modelo em que todos são donos. Participam e prosperam juntos. O valor de oferecer produtos e serviços personalizados. O valor de contar com tecnologia intuitiva, funcional e segura. O valor da excelência, da credibilidade, da solidez. E o valor de ter você aqui junto com a gente. Fazendo tudo acontecer. Unimed, o valor de quem cuida.